Estamos hoje com o último episódio da nossa série pelo Itália. Tempero do Cinema pelo Mundo vai continuar aí nos outros meses. Mas a série da Itália termina hoje. Já estou com saudades, né? Estou aqui com os meus amigos, companheiros de viagem, o Rafael Amaral, né, Rafael? É isso aí. Algumas viagens, assim, um pouco com... Essa tá muito boa na Itália, né? Mas teve viagens da adolescência que foram um pouco mais pesadas, né? Exatamente. Com a Sandra aqui, que está temperando, ela leva o lanche para nossas viagens. Né? E a Natália, que está participando desse mês aqui, que trouxe muita riqueza para a nossa série. Né, obrigada, Natália? tô triste que já estamos terminando esse episódio da Itália. Verdade. Hoje nós vamos comentar o filme A Grande Beleza. Esse filme é um filme assim premiado, né? Ele é do Sorrentino, né? É um filme assim esteticamente muito bonito. Eu acho que esse nome tem tudo a ver com ele. Eu vi esse filme como uma autoanálise assim do personagem principal, ele meio que revendo a vida dele. E nessa autoanálise a gente vê obras muito lindas da Itália, vê lugares muito bonitos, passeia por lugares lindos, pessoas bonitas, roupas bonitas, tudo que a Itália tem muita festa, né? Muita festa. Nossa, de verdade. bonito. Particularmente, eu achei um filme um pouco cansativo, né? Eu achei um filme que chegou um momento em que estava me cansando. Mas ele a estética dele, né? A linguagem estética dele é tão bonita que você ela vence, para mim, venceu o cansaço, né? Rafael, quero o seu comentário sobre A Grande Beleza. Eu vi esse filme quando ele estreou na época, depois eu revi algumas vezes. Eu gosto bastante do filme, eu acho que o filme tem coisas muito interessantes, né? Mas eu entendo quando você diz a questão do... Em alguns momentos eu acho que o Sorrentino ele soa arrastado mesmo, né? Sim. E isso não é só nesse filme, eu acho que outros filmes dele também pecam um pouco por isso, né? Mas também, eu acho que é um pouco o estilo dele, eu acho que é um diretor que ele quer um pouco saturar esse tempo, sabe? Ele satura o tempo na tela pra gente se sentir ali dentro daquele... Até um pouco do enfado dos personagens, sabe? Aquela coisa meio enfadonha. Sim, Você sente que o personagem tá cansado. E esse personagem desse filme, que o protagonista ele chama-se Jeppe Gambardella, né? Que esse é o bon vivant por natureza, né? Aquele cara que... É um cara que já tá com 65 anos, ou seja, ele já é um idoso. Ele tá vivendo um momento de reflexão na vida dele, que ele tá lembrando do passado da vida dele, né? Do momento quando ele era jovem. E ele está fazendo sempre alguma reflexão, né? E não por acaso tem algumas cenas do filme, algumas várias, ele está sempre caminhando, né? Sim. Você vê que ele é um cara que ele gosta de caminhar, ele não anda muito de carro, né? Ele caminha. De manhã, depois da festa, ele está indo embora caminhando. E ele está sempre, que nem você falou, ele está se analisando, ele está vendo o seu passado, refletindo. E eu acho que o filme questiona um pouco isso, né? O que é essa beleza, né? Porque ao mesmo tempo que o filme tem esse olhar dele em busca de uma beleza, o filme tem coisas que não são, que são pelo contrário, né? São bem, não vou dizer feias, mas são cansativas, são apelativas, ele questiona a arte, né? Em que ponto que a arte ela nos faz refletir, ou ela é só algo assim, digamos, para enfeitar o ambiente. Tem inclusive aquela cena em que ele está assistindo a apresentação de uma moça que bate a cabeça contra a pedra. Sim. Que é um negócio meio ridículo, assim, ele percebe o ridículo, né, daquilo, e ele fala, meu, o que tá acontecendo, e tal, depois ele vai entrevistar ela, fica um climão entre eles ali, então eu acho que esse filme, ele questiona também o ridículo da vida, né, que eu acho que é aí que eu acho que é o ponto que ele traz do Fellini, né, do A Doce Vida, porque o Doce Vida também é isso, né, é um cara que tá cansado da vida, um jornalista que tá cansado, e que tá vendo um monte de coisa passando pela frente dele, ridículas também, algumas bonitas, algumas belas, outras ridículas, e tá se questionando, né, qual o papel dele naquele universo, né, o que ele tá fazendo ali, né, e no caso desse filme, é até mais flagrante, porque é um personagem mais velho, então ele já tá em um momento da vida que ele já tá se questionando sobre o que ele fez, né, sobre o que ele tá fazendo ali. Né? Então, eu acho assim, tem coisas boas, tem coisas interessantes. Uma coisa meio de balanço. De balanço, né? E ao mesmo tempo que é um cara que vai em festas com música eletrônica, tal, que vive aquele prazer do momentâneo, aquela beleza do momento que ela se encerra ali,
Ele, ao mesmo tempo, é um cara que vai caminhando para casa no dia seguinte e vê beleza no rosto de uma menina de um colégio de freira. Tá? E esse momento me remete muito ao final do Doce Vida, né? Que é o Mastroianni olhando para uma menina mais jovem, vendo ali, talvez aquilo seja a verdadeira beleza. A juventude que ele perdeu. Né? Então, acho que esse filme traz esses questionamentos. E ele é um filme episódico, né? Ele não é um filme... O personagem Uma não tem... história, Ele não tem um meio objetivo fim, para né? vencer, né? O Ele não é personagem. linear, você não sabe assim, fica torcendo pra alguém. Uma das coisas que mais me chama a atenção que ele usou a religião ali também, né? Não é aquela quando ele pega aquela freira, né, que é meio que santificada, né, que é canonizada assim e usa Só que ao mesmo tempo decrépita, né? Quase ali, né? Que ela fala, né, que ela abdicou de toda a riqueza e tal, e tá no meio só de rico, né? E ela tá se sentindo mal ali, né? E não deixam ela se expressar, não deixam ela falar. E aquela cena que ela sobe aquela escadaria, gente, aquilo que... Olha, eu falei, meu Deus, como tudo né, de uma, sei lá... a gente não... Ele é propositalmente pesado, né? Propositalmente. Aquela cena é para chocar mesmo. É para pesar mesmo, católica, é para pesar né? mesmo. Né, do sacrifício de uma pessoa, né, para mostrar que a igreja é feita de sacrifício e que não é, né? Naquele sentido ali, mostrando ali que todo mundo Ali é comendo, só bebendo, dor, né? E eu falo muito, se eu sento numa mesa onde uma pessoa ela dá 5 ou 6 receitas, né, na minha frente, assim, que foi o que aconteceu com o padre, né, que ele estava mostrando, estavam falando sobre religião e ele querendo entrevistar a freira, ele não deixava ela falar e ele só dava receita, né? Eu aprendi umas 10 ali naquela mesa do cozinheiro bom, né? Mas eu gostei, eu não sei, vocês não gostaram muito do filme, né? Porque ele é meio que maçante, assim, mas eu falo que todos nós um dia vamos chegar nesse momento, sabe? De reflexão, de auto... Né, mas eu não me vejo um idoso como o Jeff Gambardella. Eu já não. Sabe, esse idoso que vai idoso que vai embalada. Eu já tô chocada com essa palavra idoso que você já falou pela terceira vez. Mas é que eu tô me baseando... Porque eu tenho 64 anos, então... eu tô me baseando no IBGE, entendeu? Meu tempo tá sendo generoso demais. Eu só disse o que o IBGE nos diz, entendeu? Mas sem fim. Essa palavra já foi extinta do dicionário. Mas você sabe que tem um momento nesse filme que é muito flagrante isso, que é aquele momento em que o marido da mulher que ele amou e que morreu vai procurar ele. Não, gente. Aquilo na hora ali... que ele volta... Sim. Não, pra mim chocou na hora que ele voltou. A primeira vez que eles se encontraram, que ele fala, né? Do grande amor da vida dele. Na agenda dela só falava de você. Ele fala, o que né? Ele fica numa saia justa ali, né? E aí ele fala, você tem 65 anos. Ali que ele coloca a idade, fica falando cara. Ou seja, ali que o cara percebe, caiu o peso parece que caiu a ficha do... O que eu fiz que eu não aproveitei aquele momento? O outro cara casou com a mulher que me amava e que eu poderia ter amado, poderia ter uma vida a dois, e não, eu quis viver sozinho, né? É muito reflexivo. Essa parte é muito interessante. Gente, mas o que é interessante mesmo, na hora que ele volta, e ele achando que o cara tá lá sofrendo por causa da mulher que morreu, e ele tá com a outra. Mais jovem, mais bonita, né? E tudo. E ele olha pra ele e fala, nossa, eu admiro, vocês são um casal lindo. Eu falo, gente, olha, ele acabou de perder a mulher, mal enterrou, né? Jogou o diário dela fora, porque era a única coisa que deixou ele muito bravo. E eu falo que é isso, a vida passa, né, gente? A vida passa. Você mencionou autorreflexão, né? Que é um cinema contemplativo, autorreflexivo, e acho que é um pouco de uma autorreflexão dele como cineasta também, né? Eu acho que ele faz isso nesses filmes também. Por exemplo, A Mão de Deus, né? E eu penso, assim, o cinema italiano, eu acho que ele tem muito isso de fazer essas autorreflexões. Tem um filme recente que eu vi, o La Chimera, da Alice Rohrwacher. Eu acho que não só ele questiona o papel do cineasta, como o que eu vou fazer com determinados assuntos, qual que é meu papel como cineasta para trazer essa obra para o mundo, como da própria arte em si, porque o La Chimera, não entrando em outro filme, mas o La Chimera, o personagem principal é um arqueólogo, né? Então, e é um arqueólogo bandido, então ele vai roubar peças de arte enterradas. E meio que com isso ele desenterra uma cidade antiga, né? Uma Itália que já morreu, que ficou para trás. Então, eu acho que ele questiona muito o papel do cineasta como pessoa que traz uma linguagem para o mundo, né? Até que ponto que ele vai conseguir transformar essa arte em arte sempre, né? Ou vai ser só contemplativo,
Ou vai ser uma beleza pela beleza, ou ele vai ter um conteúdo a mais, né? Aliás, Natália, já que a gente está finalizando essa primeira parte da nossa série pela Itália, você falou, não vamos entrar em outro filme. A gente pode entrar sim. Eu queria até que você, como você viaja para festivais fora do Brasil, que você comentasse um pouco sobre o cinema italiano nesses festivais. Os últimos, eu fui em Cannes agora recentemente, tinha um filme italiano na competição principal, que é o Fuori, do Marco Martoni. Não gostei muito, assim, eu acho que esse filme tem problemas de objetificação feminina muito fortes, assim, é um filme que não caminha muito. E eu percebo que, assim, não tô vendo nesses últimos 3 festivais muito cinema italiano. Às vezes é um representante que não é lá o grande representante do cinema italiano. A gente estava até conversando nos bastidores aqui, né? Se você for pegar nomes contemporâneos mais fortes, a gente tem poucos até, né? A gente tem a Alice, que eu acabei de comentar, tem o Nanni Moretti, tem o próprio Sorrentino, a gente não tem grandes nomes hoje do cinema italiano em evidência a nível do que já foi um dia o cinema italiano, né? A partir do neorrealismo e tudo que já foi vivido, né? Nossa, mas isso faz parte, representativo, né, gente? Agora você não tem mais. Representa momentos históricos específicos, né? Talvez nesse momento o mais relevante, talvez sejam essa tríplice. Acho que a Alice, que você falou, né, do filme La Chimera, eu acho que é uma representante interessante. Sim. Acho que tem brilhado. Eu acho que o Nanni Moretti ainda faz algumas coisas legais também, bacanas. Mas realmente eu acho que o cinema italiano está devendo. Acho que desde os anos 90 eles vêm num declínio. É nítido, assim, sabe? Porque normalmente a gente vai falar, às vezes, de filme italiano, a gente sempre vem com filmes antigos, né? Sim, exatamente. A referência é essa. O último filme italiano que eu vi, que eu gostei demais, assim, que me tocou muito, foi o As Oito Montanhas. Sim, exatamente. Que é de 2022, ganhou o prêmio do júri em Cannes. Então, esse foi um filme que me tocou muito, assim. Acho que é uma jornada de amadurecimento maravilhosa, de amizade entre dois homens. Me arrepia, realmente, assim. E engraçado, é um filme que pouca gente viu, né? Não se falou muito desse filme. Eu trouxe pouca no gente viu Movie esse com filme, Arte, né? No Movie com Arte a gente teve um público muito grande, porque tem a colônia italiana aqui, o pessoal que estuda, mas assim, não é um filme comercial, né? Então, não, mas eu digo assim, ele chegou no Brasil meio que no silêncio. Pouca gente falou desse filme, né? E é um filme maravilhoso. A trilha sonora dele, gente, sabe? Uma coisa assim, né? É aquela coisa falando de viagens pelo mundo, né? O personagem, um amigo precisa viajar o mundo todo para se descobrir no lugar de origem dele. Exatamente. E o outro não sai da própria terra e ali mesmo ele consegue se descobrir. É uma coisa... É maravilhoso esse filme, Sandra. Se você tiver a oportunidade, assim. Ai, mas vou procurar já. Você gosta de viajar, Sandra? Só que aqui a viagem é meio roots, viu? Subir montanha, um negócio pegada... Trilha. Eu vou te dar uma sugestão para os próximos programas aí, sabia? Dentro desses filmes europeus, né? Por que a gente não viaja para Turquia? Mas tá aqui. A gente não fez uma Turquia? A gente fez, A gente fez, mas a gente não foi com esse intuito de mostrar os lugares. Tem razão. Né? Era cinema, era realizadores turcos, né? Agora é diferente. Mas, Sandra, o que você descobriu aí na Grande Beleza? Que temperos que você descobriu aí? Fátima, eu vou falar uma coisa para você, assim. Você sabe que eu trato a comida muito como afetiva, né? Comida... Né, que eu falo que é aquela coisa de conforto, que dá conforto, que acalenta, né? E as cenas que eu via sempre, né, o Jeppe ali tendo porque ele estava querendo voltar a escrever, e ele estava com a produtora dele sempre, né? E ela instigando ele, por que você não volta a escrever? O que você vai escrever? Entrevista tal pessoa, faz isso. E nas reuniões deles, ela sempre servia alguma coisa, né? Então, o primeiro prato foi aquele arroz requentado, né? Que ele requentou ali e serviu para ele na hora. E ele comendo aquilo, né? Com prazer e tal. Mas o que me chamou muito a atenção foi aquela minestra que ela serve, que é um prato tipicamente... eu adoro aquela minestra. sopa, gente, aquela minestra que ele sabe. E ele fala, mas nós saímos do arroz? E ela fala, é porque você está precisando, né, de acalento como um menino. Eu tô te vendo como um menino aqui, né? Então eu falo isso, que às vezes a comida da gente, quando você quer se sentir confortável, né, confortado, você vai para aquela comida que você mais, né, tem memórias afetivas com ela, né? E eu vejo muito, na hora que ele fala isso, eu pego aquela sopinha ali e me agarro nela, entendeu? Que é uma delícia, né? Que é uma coisa tão gostosa.
E que é um alimento super rico, né? Super rico. Eu adoro. E a minha receita de minestra vem do meu pai. Ai, que delícia! Então, sabe, você fazer aquela sopa com macarrão, com feijão. E agora que a gente tá chegando no inverno... Eu tenho uma pergunta pra você. Você concorda com o Jepp Gambardella que o risoto esquentado é melhor do que o risoto feito? Ou isso é papo furado? Jamais! Isso aí é lenda, isso? Sandra, não, jamais, gente. Eu não consigo. Imagina, você deixa o risoto esfriar. Todo mundo fala que o risoto não espera o convidado. Não é, porque ele tem que ter aquela firmezinha do arroz, né? Ele não pode. Ou seja, ele não entende nada de comida, é isso? Não, ele não entende de comida, gente, não. Você sabe que o que eu falo é aquela questão realmente, né, da cozinheira ser uma péssima cozinheira, já vai esquentar um risoto, né? Porque quando ele faz fala um arantine, então, né? Faz um arantine, um bolinho de risoto, entendeu? Né? Mas agora você imagina um risoto que esfriou, que a base dele é queijo, fica duro. E outra coisa, vai virar uma papa aquilo ali, né? Porque depois que você perdeu o ponto do risoto... E no filme parece que tava uma papa mesmo, né? Não é? No filme deu essa parece impressão. que tá uma papa. Então eu já não concordo com ele. Por isso que eu não escolhi o arroz requentado. E eu falo que chefe é essa, entendeu? Mas você falou da cozinha afetiva, né? Por isso que a gente viaja o mundo, a gente come tanta coisa gostosa e a gente fica sentindo falta do arroz e feijão. Não vejo a hora de chegar em casa e comer um arroz e feijão. E ovo frito em cima, exatamente. É bem isso. Às vezes quando eu me sinto assim, meio que, vamos dizer, meio que perdida nas coisas, ou que eu quero me sentir um pouco em casa, é isso. É o arroz, o feijão, a minestra que eu comi ontem à noite, você entendeu? Que eu tava querendo ficar um pouco quietinha, tomar o meu vinho, e a minestra me deu água na boca de você falar Fátima, dessa receita muito de minestra. Bom, gente, muito bom. E a minestra, assim, você tem regiões na Itália que são receitas diferentes, porque são receitas de nonas, né? Sim. Que é aquela carne que sobrou, aquele frango que sobrou, e você coloca o macarrão, coloca o feijão, tudo restinho de geladeira, entendeu? Eu vou botando tudo na minha minestra. Sobrou um pouquinho de feijão, já congelo, quando eu for fazer uma minestra, eu já coloco dentro. E você que está acompanhando, não precisa se preocupar, que a receita vai estar lá no blog, vai estar no YouTube, vai estar até no Instagram, né, no Spotify. A gente não põe a receita, mas você pode, de lá você vai para onde está a receita, né? Exatamente, clica aqui, ó. Exatamente, que a receita vai estar... Nossa, me deu água na boca de pensar nessa minestra. Bom, estamos finalizando aqui a nossa viagem pela Itália. No próximo mês a gente vai viajar para outro lugar, que eu não vou falar agora, não vou dar spoiler. Mas foi uma delícia viajar com vocês, foi muito bom, tá? Obrigada, Rafael. Passa aí o seu contato. Eu que agradeço, Fátima, mais uma vez o convite, participar aqui do Tempero. Já há alguns anos que a gente faz, né? O Temperando aí sempre. Meu contato no Instagram é @RafaelAmaral82. Eu também estou no Letterboxd, uma rede social de filmes bem legal, Rafael Amaral. E também meu site é palavrasdecinema.substack.com. E a Sandra, muito obrigada mais uma vez. E aí passa sempre... as informações dos seus temperos. Né? Ai, gente, é uma delícia estar com vocês. Eu amo de paixão. Não vejo a hora de chegar logo o dia de gravar, porque eu aproveito, né, para tirar a minha, né, fazer a minha maratona de filmes. Quando você passa, às vezes a gente já assistiu, mas a gente revê para poder conversar um pouquinho, lembrar das receitas. Mas se você quiser, né, a receita dessa minestra incrível, que é a receitinha do meu papi lá, menina, olha... Entra aí no Sandra_Romancini no Instagram. A Fátima também vai colocar aqui no blog do Temperos. E se você fizer essa receita, manda pra mim, gente. Manda pra mim, porque essa vai estar assim, ó, fazinho no coração. Manda as fotos lá pra gente. Manda a foto que a gente publica, né, Fátima? Natália, muito obrigada. Foi um prazer, foi uma delícia ter você aqui com a gente nessa viagem pela Itália. Né? Muito, espero que você volte aqui em outras vezes. Ela viajou para Berlim, para França e para Itália. Exatamente, olha aí. Ó. E aí passa as suas redes aí também. Eu que agradeço, eu adorei essa coisa do cinema temperado, eu curti muito, fiquei feliz demais. Eu acho que é um momento, além de instigar a nossa fome aqui com esse papo, são coisas que se casam mesmo, né? Que acho que traz essa ideia do conforto do cinema. E vocês podem me encontrar em Natália Bocaneira em todas as redes sociais. E eu escrevo para o Coletivo Crítico, que é o meu site de cinema.
Muito bom. Obrigada Já a tô você seguindo. mais uma vez. E até o próximo mês com uma nova viagem aí. Aguarde.